Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos falar a respeito de algumas das categorias do ser. Na aula passada a gente teve uma breve definição do que é substância e do que é um acidente, não é isso? E agora nós vamos ver ali quais são esses acidentes, tá? Então, há 9 categorias de acidentes, as quais, somadas à categoria da substância, constituem as 10 categorias do ser. Então, a substância a gente já viu que é aquilo que existe em si mesmo. Por exemplo, um homem, né? Um homem, ele existe em si mesmo, ele não é uma parte de outro ente existente, não é isso? Então ele é um ente, um ser que existe em si mesmo. E isso vale, na verdade, para qualquer ente que você for nomear, tá? Então, por exemplo, o livro ele existe em si mesmo, né? O computador ele existe em si mesmo. Então, esses entes eles são substâncias, tá? Então, cada ente é uma substância. E quanto aos acidentes, aí nós começamos a entrar nos detalhes a respeito de uma substância, tá? Então vamos lá. O primeiro acidente se chama quantidade. E quantidade é a determinação da matéria da substância. A quantidade permite a distinção das partes distintas na matéria de uma substância. Exemplo, alto, um homem alto no caso, né? Ou um homem magro. Desculpe que há até um errinho aqui, um typo aqui. Homem alto, não é isso? Então, nós vemos que a quantidade da matéria é determinada ou representada pela palavra alto. Não é assim? Materialmente falando, o homem é alto, ou é baixo, ou é magro, ou é gordo. Tudo isso são símbolos que representam uma quantidade, não é isso? No caso, uma determinação da matéria de uma substância, no caso do homem, ou do computador, ou da casa, ou do livro, enfim, de qualquer ente, você consegue determinar a quantidade, tá bem? E aí, para representar a quantidade, nós usamos esses símbolos ali, como eu falei, alto, baixo, magro, gordo, etc, tá? Aí, o segundo acidente da nossa lista se chama qualidade. Qualidade é a determinação da natureza ou forma da substância. Por exemplo, bonito, feio, inteligente, polido, etc. Tá? Então vocês lembrem que nós fizemos uma distinção nas aulas passadas a respeito de matéria e forma, tá? E aqui nós estamos vendo que o primeiro acidente que nós vimos, a quantidade, ele é uma determinação da matéria de uma substância. E a qualidade é a determinação da forma de uma substância, tá? E nós usamos esses símbolos, não é assim? Bonito, feio, inteligente, polido, enfim, normalmente um adjetivo, para determinar a qualidade dessa substância. E essa qualidade, ela é uma determinação da forma da substância, tá? Então essa é a primeira observação. Segunda observação. Normalmente, na vida diária, nós entendemos a palavra qualidade como algo bom. Ou seja, quando eu te pergunto, quais são as tuas qualidades, você vai mencionar uma lista de coisas boas. E aqui a gente não está usando o sentido da palavra qualidade desta maneira. Aqui, qualidade é apenas a determinação da forma da substância. Essa forma, aos nossos olhos, pode ser boa, ruim, bonita, feia, etc. Não interessa. Pode ser algo positivo, como pode ser algo negativo. Pouco importa, tá? O importante é que essa determinação seja uma determinação da forma da substância e não da matéria da substância, porque a determinação da matéria da substância é o primeiro acidente que nós vimos, que é a quantidade, tá? Então, na qualidade, cuidado para não se confundir. Então, de agora em diante, quando você ver alguém usando a palavra qualidade, pode perceber que em 99% dos casos, eles vão estar se referindo a coisas boas que a pessoa possui.
E nesse caso, quando você falar de qualidade, você estará querendo dizer que aquela palavra, aquela determinação é uma determinação da forma da substância. É lógico, numa conversa do dia a dia, você tem de saber a diferença de definição para você não parecer um pedante, né? A pessoa começa a falar de qualidades, a respeito de qualidades boas de uma pessoa e você fala, não, essa palavra não quer dizer isso, tal, tal, tal. Às vezes não é o momento, às vezes você tem de perceber o momento certo de entrar nesses assuntos, né? Mas de qualquer maneira, você perceber essa diferença, tanto em você quanto nas pessoas, isso é importante, saber qual tipo de definição você está usando, qual tipo de definição as outras pessoas estão usando, tá? E o terceiro acidente que nós vamos ver hoje é a relação, ou seja, é a referência que uma substância ou um acidente tem com relação a outra substância ou acidente. Exemplo, um amigo, perto, longe, inimigo, etc. Essas palavras, elas indicam uma relação de uma substância com outra ou de um acidente com outro, tá? Então nós vimos aqui 3 acidentes: quantidade, que é a determinação da matéria da substância, qualidade, que é a determinação da forma da substância, e a relação, que é a referência que a substância tem, ou um acidente, com uma outra substância ou um outro acidente, tá? Então, nas próximas aulas nós vamos ver quais são os outros acidentes ali existentes, e você vai perceber que tanto para você simbolizar uma quantidade, uma qualidade, uma relação, você pode utilizar adjetivos. E aqui nós começamos a ver qual a relação propriamente da gramática, nesse caso da morfologia especificamente, com a realidade. Tá? Muitas vezes as classificações que na gramática nós fazemos, é assim, elas permitem que nós classifiquemos os símbolos de uma outra maneira quando nós estudamos as categorias do ser, tá? Então por hoje é isso. Nas próximas aulas nós vamos ver ali os outros acidentes. Então, nos vemos numa próxima oportunidade. Até lá!